Amados e queridos irmãos, iniciamos nesta quarta-feira de cinzas a nossa preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Inicia-se hoje, portanto, o período quaresmal, os 40 dias de preparação para a Páscoa. Para a Igreja, a Páscoa é o momento mais importante da vida litúrgica. A morte e a ressurreição serão sempre os eventos máximos do cristianismo, capazes de restaurar o homem e o universo, levando às celebrações mais importantes do calendário cristão. A evolução progressiva da Páscoa iniciou-se com a preparação de jejuns e orações, o que se pode chamar de preparação pré-pascal. Provavelmente no século III, fazendo-se com que no século IV a Igreja começasse a organizar de uma maneira mais profunda em relação ao grande evento, colocando os 40 dias como característica do período. Definiu-se que o tempo da Quaresma inicia-se na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa com a celebração da missa do lava-pés e da ceia do Senhor, inclusive. 40, o nome 40 ou número 40 está baseado no simbolismo do número 40 na Bíblia. O número 4 expressa um simbolismo teológico, não cronológico, significando algo mais profundo do que o tempo. Deve-se isto à antiguidade, que acreditava que o mundo e o homem eram formados por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Simboliza, portanto, o universo material e a humanidade. Quando este número 4 vem seguido de zeros, o significado do tempo é equiparado à nossa vida na Terra e aos anos que se leva. Então, para formar uma nova geração, a simbologia do número 40 acompanha o período de renovação e purificação necessária para um indivíduo ou um povo. Podemos lembrar dos 40 dias do dilúvio, do êxodo do povo judeu, após a fuga do Egito, perdido no deserto durante 40 anos, procurando a terra prometida, dos 40 dias de Moisés na montanha, dos 400 anos que durou o exílio dos judeus no Egito e entrando no Novo Testamento, dos 40 dias que Jesus passou no deserto em suas provações. Quaresma é o tempo em que a Igreja nos dá a garantia de que o Pai está de coração mais aberto do que de costume para aceitar o nosso arrependimento e nos dar o seu perdão. Para conseguirmos isso, a Igreja propõe a campanha da fraternidade. Durante a Quaresma, educados para transformar nossa mentalidade egoísta na mentalidade fraterna, que é a essência do cristianismo. E este ano, precisamente, a campanha da fraternidade tem como tema Fraternidade e Educação. E o lema: fala com sabedoria e ensina com amor. Assim, a Quaresma quer ser para nós este tempo de escuta, este tempo de preparação, esse tempo de conversão, de volta para o Senhor. A primeira leitura desta liturgia nos lembra o profeta Joel: rasgai o vosso coração e não a veste. Aqui ele está nos chamando a atenção para não apenas as coisas exteriores, mas o coração, o interior deve ser rasgado, aquebrantado em direção a Deus. Na segunda leitura, o autor sagrado vai nos chamar a necessidade que temos de pedir, deixar-nos reconciliar com o Senhor. Assim, cada um de nós é convidado, é motivado a fazer essa experiência de conversão, sobretudo neste tempo quaresmal. Este dia e a Sexta-feira Santa são os 2 dias em que a Igreja nos pede o jejum. Todos os adultos são convidados, motivados a fazer o jejum, isto é, renunciar a uma das refeições importantes do dia,
em sinal de disponibilidade e solidariedade. Disponibilidade à escuta de Deus, demonstrando dar mais valor à sua palavra que ao bem-estar imediato. Sinal de conversão do coração. Isto é que significa o jejum dos cristãos, como o do Mestre no início da sua missão. Um jejum mais sensível neste dia, mas que prolongará por todo o tempo da Quaresma, com outras iniciativas pessoais de desapego, renúncias às comodidades e satisfações mesmo legítimas, para maior liberdade interior. Assim, o jejum ritual, feito com a interioridade e não por mero formalismo, se torna sinal de fé e caminho de salvação para todo o nosso ser. Por outro lado, sofrendo um pouco de privação, saibamos unir de algum modo aos homens para que os quais é habitual a privação de alimento, de meios econômicos, de bens culturais e de disponibilidades concretas de desenvolvimento. O jejum se torna um gesto simbólico, uma denúncia profética da injustiça que nasce do egoísmo, solidariedade com os mais pobres. Assim, a preparação para a Páscoa se torna, para nós, um meio propício e uma chamada de conversão. Que nesta Quaresma nos comprometamos a viver mais o Evangelho, a escutar a palavra de Deus, a praticar obras de caridade, o jejum e a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.